Agora fiquem com a Pátria Educadora, que é o vídeo do Congresso Brasil Paralelo. Eu peço que assistam, o vídeo é longo, então por isso eu coloquei o tempo 1.04 para assistir esse vídeo. Eu não fiz prints desse vídeo, vocês assistam esse vídeo por gentileza. Aí depois sim a gente entra na pauta da análise material didático, ok? Então, começando aqui, eu imagino que já assistiram o vídeo. Vamos começar a análise do material didático. Esse material didático, eu analisei o material didático do meu filho, né? Ele está no 2º ano. Eu não vou dizer o nome da instituição, mas a escola está ciente, eu conversei com a escola, também não vou dizer o nome da escola, mas eu vou contar algumas partes do que eu encontrei nesse material didático. E logo de cara, aqui a gente vê que as ideologias vão se infiltrando nos livros didáticos. Logo de cara eu encontrei no caderno de história, na página 28 a 35 do material didático, os cadernos, e tem as divisões ali de cada matéria. Então na página 28 a 35 não vem explicitando a diferença entre história com H e história. O que eu vejo aqui o problema, né? Aqui seria um ativismo da novilíngua. O que seria novilíngua, né? Ressignificado de determinadas palavras para atingir um viés político-ideológico a longo prazo. E na página 28 do caderno de estudos, do capítulo 3, se encontra explicitamente a palavra história, se referindo a uma fantasia, né? História com H. Dessa forma, confundindo e ressignificando o sentido da palavra história. Quando sabemos que história com H refere-se a um fato real histórico e a palavra história com E está ligada ao mundo da fantasia. No decorrer das páginas, nem ao menos cita essas diferenças. Dá a entender como puro e certo que qualquer história pode ser uma fantasia. Dessa forma, fica a cargo de quem conta decidir se o fato retratado é uma fantasia ou um fato verídico, causando uma confusão no imaginário da criança e, por conseguinte, criando pequenas falhas linguísticas que vão se somando em um médio a longo prazo o impedirá de interpretar obras mais complexas. Bom, pessoal, vamos dar uma pequena pausa para falar da biblioteca, os livros que estão disponíveis nas bibliotecas à disposição dos alunos. Eu percebi em minha casa o livro com o nome Sorri Lia, do autor Armando Antenori. E esse livro, eu perguntei ao meu filho como esse livro veio parar em casa. Aí eu mesmo respondeu que retirou na biblioteca da escola. E outros colegas também retiraram exemplares pouco antes do início do isolamento social. Na contracapa vem um cartão de controle da escola, né, uma outra escola que não tem nada a ver com a escola do meu filho, e um carimbo 16/5/2017. Esse tipo de material já foi denunciado no passado, conforme trata uma reportagem do MEC, e não deveria estar à disposição para os alunos. Bom, vamos ouvir uma reportagem curta de apenas 2 minutos e 40 da assessoria do MEC. Com base em parecer técnico da Secretaria de Educação Básica, o ministro da Educação, Mendonça Filho, decidiu recolher os 93 mil exemplares do livro Enquanto o Sono Não Vem, distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa, para alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental das escolas públicas. A decisão do ministro é respaldada em parecer técnico da SEB, que considera a obra não adequada para as crianças de 7 a 8 anos do ensino fundamental, pela abordagem do tema incesto. Selecionada no processo PNLD-PNAEC em 2014, na gestão Dilma Rousseff, o livro foi avaliado e aprovado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, instituição de notório saber e referência nas áreas de alfabetização e literatura no país, conforme esclarece o ministro Mendonça Filho. O livro é inadequado, foi adquirido ainda na gestão da presidente Dilma, de 2013 e 2014, com parecer técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós recomendamos que a Secretaria da Educação Básica pudesse reavaliar os pareceres envolvidos e chegamos à conclusão de que a melhor solução seria o recolhimento desses livros distribuídos. E com o suporte jurídico do próprio MEC, o fazemos a partir de hoje, o recolhimento, e faremos
com que a ação de proteção das crianças, para que elas não tenham acesso a uma literatura inadequada às suas faixas etárias. O MEC está aqui para zelar pela questão da educação adequada das crianças e jovens do Brasil. O conto A Triste História de Eridegalda trata do desejo de um rei em casar com a mais bonita de suas 3 filhas. Diante da negativa, a menina é castigada e termina morrendo de sede. A análise da Secretaria de Educação Básica do MEC diz que as crianças no ciclo de alfabetização, por serem leitores em formação e convivências limitadas, ainda não adquiriram autonomia, maturidade e senso crítico para problematizar determinados temas com alta densidade, como é o caso da história em questão. O parecer destaca ainda que o texto deve não somente ser adequado às competências linguísticas e textuais do estudante, mas também à sua experiência de vida e aos sentidos que o livro irá produzir no leitor. A atual gestão do MEC está revendo todo o processo de seleção dos livros didáticos e paradidáticos, visando a melhoria da qualidade da educação brasileira. Do Ministério da Educação, Sandra Fontella. Bom, vamos analisar um pouco o que contém nesse livro do autor Armando Antenori e Rita Taraborelli. Sorri, Lia é o nome do livro. Os comentários aqui é mais como um alerta. Às vezes a escola nem sabe que esse tipo de material que já foi solicitado recolhimento ainda se encontra nas bibliotecas. E quando não há um controle e não tem ciência do que está sendo oferecido aos alunos, a gente está correndo aí um sério risco. Então vamos lá. Na capa aqui é uma menina, né, com a melancia. Eu já comentei que aqui tem um selo, né, escrito para uso nas salas de aula, né, proibido a venda. Tem o selo ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí vem em seguida aqui um quadro de fotografia, né? Até aí então a Lia ela sorria normal e tudo ok. Mas o livro ele traz mensagens claras e inadequadas para criança que estão desenvolvendo o imaginário. Por todo o livro há menção de receitas a chás, em especial chá verde, camomila. Se isso não é menção a aborto, eu não sei o que é. Pode-se dizer que uma criança não interpretaria dessa forma. Porém, o material dá essa dupla margem de interpretação inadequada. Uma verdadeira armadilha, né? Não deveria ser adotado uma leitura tradicional como as fábulas de Esopo, por exemplo, né? Aí fica o questionamento aí. Em uma das páginas tem ali a imagem de um doutor. No corpo do doutor tem o desenho ali de um feto, né? De fundo um monte de receitas escrito umas coisas estranhas, né? Escrito grupo A, grupo B, negativo, RLU, PCB, algumas coisas que remetem a laboratório. E do outro lado de frente para o doutor, parece ser enfermeira, né? Como se ela estivesse grávida e escrito laboratório de patologia. Muito estranho. Aí tem os desenhos aqui dos detetives que estão investigando, né? Por que a Lia não sorri, né? Em seguida, toda a imprensa, aparece um monte de microfone, escrito ali, ó. Então conta, Lia, conta o que se passa. Diga que vírus você pegou, né? Aí depois, em seguida, sosseguem os detetives, recolham as lupas. E em todos esses desenhos, como eu disse, né? Vem diversas mensagens dando menção a chás, né? Tipos de chás, vários tipos de chás. Matem todas as charadas na próxima página. Aí em seguida, né, vem a solução do problema, né? Era a fome, o que Lia sentia, né? É o que ela sentia. Aí um monte de novo, um monte de imagens remetendo a chás, organic, tem ali a imagem de um mamão. Enfim, se você perguntar para qualquer pessoa ou criança, vamos dizer que não viu nada demais e que não vê nada de estranho. Porém, a gente sabe que a mensagem subliminar, ela está ali, pode ser interpretado dentro da sala de aula, bem da forma que bem entender, né, quem estiver ministrando a aula. É o que George Orwell chama de duplo pensar, né? Você tem uma mensagem falsa e uma verdadeira para um mesmo conceito. Então, a gente tem que ficar alerta quanto a isso, né? De repente, a escola não sabe que esse material está lá, mas seria bom alertar, ver que tipo de material que o teu filho está levando para casa.
Outro livro que presenciei o meu filho lendo junto com a classe, né? Foi o livro chamado A Rebelião da Pontuação, do autor William Tucci. Esse livro eu não sei se foi indicado pela escola ou se a professora que pesquisou na internet encontrou, mas facilmente encontra ele aí na internet. Então, esse livro, o que é curioso é o título, né? A Rebelião da Pontuação, e diz o trecho na página 16, né? Eu não aguento mais ter dupla personalidade. Não sei se sou vírgula, vivo, perdido e dividido. Preciso de umas férias para consultar um psicólogo e finalmente me encontrar. Não importa que seja como ponto ou como vírgula. Eu só quero me encontrar. Fecha aspas. Ou seja, um texto que pode dar várias interpretações, né? De novo, acaba ficando de lado o tema principal da aula, né? Que é a aprendizagem da pontuação. E a criançada acaba fixando na história. Umas curiosidades aqui do autor, outras obras, né? Que esse mesmo autor já publicou, obras com viés político e ideológico, no meu entender. E nós vamos já verificar aqui que esse autor, ele publicou o título Aniquilador do Saber, a invasão dos erros de português, a rebelião da pontuação, a rebelião das palavras, a rebelião dos acentos. Assim como sugere o título em A Rebelião da Pontuação, a história dá ênfase nas questões político-ideológicas, ficando em segundo plano o real sentido da pontuação correta. E por um acaso eu pesquisei no YouTube e encontrei aqui professores falando a respeito desse mesmo livro, né? Uma professora mesmo aqui, ó, eu até deixo o link para vocês conferir depois aí, tem um pequeno vídeo, eu vou até passar ele aqui para vocês só ver o que ela diz, quer ver? Por que é que eu contei essa história? Imagine se nós também decidíssemos não ser mais menino. Eu não vou ser mais menino, agora eu vou ser menina. E se a menina decidisse, eu não vou ser mais menina, agora eu quero ser menino? Que confusão que não vira? Como é que vai acontecer? Ninguém mais vai... Bom, apenas um pequeno trecho aí para vocês verem que existe duplo sentido, né, esse material. Aí aqui no stories do vídeo, né, naquela parte explicativa, essa mesma professora coloca aqui, ó, desenvolvi a aplicação para essa história com recursos visuais para falar sobre gênero. Essa questão da distribuição do tema ambiental ou ideológico, ele aparece aproximadamente 37 vezes, bem distribuído em todas as matérias, nos 4 volumes, né? Aí aqui, vamos analisar aqui o módulo 1, né? O estudo da língua. Aparece aqui na página 22, são 4 capas de livro, né? Enchente, vem em primeiro lugar. Inventa e desinventa, é outra capa de livro. A menina e os relógios, estrelas e planeta. Aí vem a primeira pergunta aqui, letra A. Qual a capa de livro mais chamou a atenção e por quê, né? Bom, no caso do meu garoto foi a enchente, né? E ele explica aqui, né? Enchente, gato de água. Ele viu a figura de um gato ali, deu aqui a resposta dele. Mas enfim, na página 25, a chuvarada vem em primeiro da lista. Na página 38, vem assim as cores do arco-íris, né? E uma borboleta. A gente sabe que a borboleta, ela representa o quê? Metamorfose. E as cores do arco-íris é o mesmo que as cores da bandeira LGBT. Tem ela na página 37 e na página 38. A página 37 tá aqui, ó. Tem um poema da borboleta e tem um arco-íris, tipo um arco-íris saindo do livro e escrito amizade, amor, respeito, carinho. E do outro lado, a mesma imagem, né, da bandeira da borboleta que representa a metamorfose e as cores ali representando amizade, amor, respeito, carinho. Bom, ou seja, são ganchos para poder chamar para outros temas. É isso que eu chamo que tem duplo sentido e que é muito difícil da gente perceber isso e decifrar essas questões. E o que vejo aqui é muito bem pensado o material, porque a borboleta ela representa justamente a metamorfose e aqui o poema ele fala da borboleta mágica que ela pousa num livro de criança.
pega uma letra R, vira uma borboleta, e da borboletra, né, que eles chamam, vão saindo letras que vão se juntando, formando palavras, as palavras se juntam formando frases, as frases vão rimando, se agrupando, formando estrofes. Num toque de mágica, as estrofes se agrupam em toque harmonioso. Formou-se bela poesia. Bom, igual eu falei, são ganchos que podem puxar para outros temas, caso seja um ministrador mal intencionado aí. Esse poema que eu acabei de ler, eu acredito que à primeira vista a gente não vê nada demais, e eu realmente também não veria se não tivesse o conceito, o conhecimento de tudo que nós conversamos até aqui. Para não ficar muito longo e maçante, eu vou citar aqui algumas páginas e o que tem em seguida. E aí eu vou ler apenas a conclusão de tudo que eu vi, né? Na página 224, em ciência, vem a questão indígena. Na 242, História, questão indígena. Na 256, de Geografia, questão indígena. Na 272, 273, Geografia, questão social. E uma reportagem do G1. No módulo 2, no segundo ano, na página 16, Português, UOL. Criança, anedota, haja coração. A imagem, para mim, é inadequada, né? Podendo dar margem para abordagem de temas impróprios. Assim como foi citado acima, a professora que encontrou uma oportunidade de falar de gênero, o título remete a uma telenovela da Rede Globo. Bom, aí eu procurei o poema na internet, eu não encontrei o poema esse Haja Coração, da anedota que fala. Na página 22, falando sobre propaganda de filme Muppets 2, aí no rodapé da contracapa do caderno, aí vem citando a reprodução proibida, o artigo 184 do Código Penal da Lei 9.610, de fevereiro de 1998. Todos os direitos reservados à editora. Não vou falar qual editora, mas é uma editora grande, ela está entre as 15 maiores do país. E na última linha, referindo-se às publicações do módulo, diz: não representam recomendação ou incentivo ao consumo. Porém, fica evidente o apelo de propaganda em favor das mídias aqui já citadas. Na página 95, dica de leitura em uma página de matemática. Seja amigo da leitura. Fora de contexto, enquanto não é dado ênfase nesse quesito na matéria de português. Na página 173, horta comunitária, né? Para mim remete a ideologias. Na 203, módulo 2, tráfico de animais silvestres, narrativa político-ideológica. Página 221, fala de cidadania, abre precedente para narrativa político-ideológica, mãe e filha biológica e filho adotivo. Na página 234 a 236, mostra diferentes tipos de escolas com viés ideológico. A escola da China, ela vem assim bonitinha, toda arrumadinha, e uma escola do Paraná em ruínas, dá uma conotação negativa ao ensino do passado. Na página 249, a família de Marcelo, personagem que faz a mulher, lembra a figura masculina. Na página 260, o caminho sempre pode melhorar. O poema traz uma conotação ideológica, fala em iluminação e roubos. A gente sabe muito bem que essa questão de iluminação e roubos era até uma proposta do Fernando Haddad na corrida presidencial, né? Ele queria colocar mais iluminação nas ruas para poder diminuir a criminalidade, e ao mesmo tempo que tinha a proposta também de soltar todos os bandidos assim que praticavam pequenos furtos. E não é o diferente o que a gente está vendo aí, né? Bom, na página 280 de Geografia, ampliando os saberes, chama a atenção para questões sociais, apelo ideológico. No módulo 3 do segundo ano, na página 7 a página 27 de português, ênfase em tema ambiental na matéria de português. E aqui só uma curiosidade, a escola ela solicitou um monte de material didático, um monte de material escolar, e engraçado que ela não recomendou ter um dicionário, né, quando da solicitação do material escolar. Não havia nenhuma menção a isso, é só uma pergunta e um questionamento. Na página 10 a 13, salienta propaganda, né? E não diz nada a respeito de publicidade. Bom, vou insistir um pouco mais nesse tema,
Vou ler aqui o que tem escrito na página 19 de produção textual do módulo 3, né? Então, anúncio de propaganda. Neste capítulo, você aprendeu que o anúncio de propaganda tem como objetivo promover uma ideia e convencer as pessoas a concordarem com ela. Agora você e um colega vão criar um anúncio. Vocês podem produzir o anúncio sobre o tema comércio ilegal de animais. O comércio ilegal de animais aqui ele vem em negrito, enfatizando, né? Aí depois, ou eu escolher outro. Depois, vocês vão gravar as principais informações em um áudio anúncio e publicá-lo num site ou blog da escola ou da turma. Para planejar o anúncio, aí vem em seguida as instruções, né? Para planejamento do anúncio, sigam as dicas abaixo. Pensem em um tema importante. Vejam algumas sugestões: desmatamento, reciclagem, uso consciente da água, poluição. Escrevam frases curtas para montar o anúncio. Criem um nome para o anunciante, ou seja, para a instituição que está divulgando o anúncio. Escrevam um slogan, lembrando-se de que ele deve ser curto e de fácil memorização. Vocês também podem desenhar um símbolo para representar a instituição. Pesquisem imagens relacionadas ao tema. Separem materiais necessários à produção do anúncio, como cartolina, lápis, caneta, colorida, tesoura de ponta. De novo, enfatizando, o que foi visto aqui na produção textual, na matéria de língua portuguesa, a ênfase em montar um cartaz ideológico, né, com temas ideológicos ambientais. Se isso já está no segundo ano dessa forma, imagine no terceiro e nos próximos anos. É essa a preocupação e não enfatiza de forma alguma a diferença entre propaganda e publicidade, né? Publicidade ela quer te vender algo, vai promover algum produto, né, para que você se impele a comprar esse produto. E a publicidade ela vai tentar fazer você mudar de atitude, ou melhor dizendo, propaganda. Enfim, o que temos aqui é um capítulo inteiro ideológico, né? Pormenorizando o estudo da língua portuguesa. Na página 15, outra propaganda ideológica, sem muito destaque, o estudo das sílabas guá, guê e gui. E na página 16, outra propaganda ambiental e pormenorizando o estudo das vogais a, e e i, junto do encontro das consoantes g e u. Por último, na página 19, é solicitado a confecção de um cartaz ideológico, para não dizer ativista, ao invés de dar ênfase à matéria em questão. Eu comentei agora há pouco, a página 19. Na página 26, vem falando do projeto Jubarte, também outra questão ideológica. Na página 23, fala em verbetes. Não explica o que são verbetes, apenas demonstra um exemplo clássico do socioconstrutivismo, né? Que a criança ela tem que deduzir. Eu acho que deveria ser explorado mais. Eu não sei se isso foi explorado em sala de aula, pode até ter sido explorado, mas eu fiz essa experiência. Eu perguntei ao meu filho o que são verbetes. Você entendeu? E tinha alguns exercícios, inclusive. Eu peço que façam essa experiência. Pergunte a seu filho o que são verbetes. Você estudou isso? Até eu mesmo fui pesquisar, confesso, eu também não sabia bem o tema, o que era, pesquisei e, lógico, né, vocês podem pesquisar e obter a resposta. Bom, continuando. Na página 28, a fantasia das histórias. Conforme já dito em slide anterior, não explica a diferença entre história com H e história com E. Nas páginas 30 e 31, a única explicação que posso ter para essa página 30 refere-se ao tema Felicidade Cansa. Seria a preparação da base para vir em seguida com desconstrução da família, portanto, conteúdo político ideológico. A única explicação que eu teria para essa página seria esta, né? Formando aí uma base, né? O comecinho para poder mais adiante aprofundar nesse tema. No módulo 3, né, continuando, na página 197, outro ativismo ambiental, né, fala da escassez de água e não cita alternativas em estudo. É importante economizar, claro, porém deveria citar também alternativas como dessalinização de água marinha para o consumo humano. No geral, nos cadernos de História e Geografia, não identifiquei um único mapa do Brasil ou exercício envolvendo mapa.
apesar de conter um mapa mundi e um mapa do Brasil na última página, mas nenhuma indicação no restante do caderno. Na página 236, ativismo ambiental, desmatamento e poluição. Enfim, existem outras pequenas coisas indicativas nesse sentido também, mas por alto já é o suficiente para a gente tirar uma análise. E aqui eu coloquei aqui uma imagem aqui de George Orwell, que ele diz assim, que quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Isso é uma frase de George Orwell, do livro 1984. Sobre a nova língua, se todos os anais dizem a mesma coisa, então quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Novamente aí, só pra gente fixar, né? O que ele diz aqui os anais, é grande mídia, né? A imprensa que domina a narrativa. E agora vamos fazer aqui a conclusão da análise. Para finalizar essa análise, toda essa conversa que tivemos até aqui, o material ele aparentemente apresenta tendência político-ideológica no longo prazo, a conta-gotas mesmo, né? Algo que não é perceptível facilmente. Porém, estudando um pouco as estratégias das políticas de esquerda, fica evidente o ativismo de longo prazo. É sabido que os movimentos progressistas estão presentes em nossa cultura há mais de 50 anos, se retroalimentando e mantendo o quadro político do Congresso Nacional que temos hoje. A mesma base política que se mostrou mais forte e que aprovou a BNCC. Sendo o povo inundado dessas ideias socialistas, fica fácil de entender como foi possível aprovar uma BNCC nos moldes socialistas em meados de 2017. A mídia se autopromove nas escolas, produz o que deve ser tido como verdade, propõe uma nova língua, praticamente, e ao mesmo tempo omite fatos históricos, nega clássicos da literatura, forma a base que vai em busca dos cursinhos pré-universitários, promove militância política desde cedo. O modus operandi observado se dá da seguinte forma: nas diversas matérias, a atividade proposta geralmente faz uma referência a um noticiário ou jornal da grande mídia, especialmente do Grupo Folha, UOL ou Grupo Globo, e quase nenhuma referência a livros clássicos da literatura. De forma bem sutil e ardilosa, vai se construindo uma base militante ideológica no imaginário das crianças. O objetivo fim do aprendizado, na questão de português e outras matérias, acaba por ficar em segundo plano. Não há um só capítulo que não massifique e retorne ao tema ambiental exaustivamente, sempre fazendo a crítica destrutiva, evidenciando o problema e nunca a solução, a censura do pensamento a longo prazo e a conta-gotas. E lá na frente, tendo a opinião diferente, você acaba praticando crime pensar, justamente porque você acaba pensando errado enquanto deveria pensar certo. Bom, agora vamos partir para um assunto que ele é um pouco complicado de dizer nas redes sociais, que é o estado que a gente está vivendo atualmente, né? Esse estado de exceção, todo mundo preso em casa. Então, eu vou deixar aqui a indicação, como eu havia dito que no final eu ia indicar alguns vídeos, né? Vou deixar aqui esse vídeo, é só acessar lá na BitChute.com, você vai encontrar esse vídeo plandemicmovie.com. Você vai encontrar esse vídeo, ele fala, uma doutora, ela fazia parte da equipe que isolou o HIV, né, da saliva e do sangue, e ela relata a história dela, o que ocorreu com ela. A doutora Judy Mikovits, ela é uma PhD, né? Tem até o print de algumas falas dela aqui, né? Exatamente o que está acontecendo com a 19, né? A gente não pode falar o nome. Ó, o jogo é impedir as terapias até que todo mundo esteja infectado e empurrar as VAC, sabendo que as VAC contra gripe aumentam as probabilidades em 36% de pegar o C19. Aí o repórter pergunta: de onde vêm esses dados? Ela mostra um documento, né? Tem um print aí, ó, de uma publicação do ano passado, onde militares que passaram pela VAC, né? E ela explica isso aí. Um outro cientista nesse mesmo documentário, ele diz: isso não faz sentido. Usarmos máscara
em um cenário agudo para nos proteger, vestindo máscara literalmente ativa seu próprio vírus. Bom, isso aí para ter apenas uma noção do que falam fora da grande mídia, né? Isso aí não vai ser veiculado nunca. Eles nunca vão admitir que fizeram terrorismo com a população, né? Essa é a verdade. Bem, agora aqui nós vamos entrar num assunto delicado, que é a utilização da plataforma Zoom, né? Aí eu vou deixar aqui mais a indicação de um vídeo do Bernardo Kirsten. Vocês podem procurar aí, ó, procurar saber quem é Xi Jinping. É um documentário, podem pesquisar aí na internet, aí no YouTube, vocês vão encontrar um documentário muito bem feito do Bernardo Kirsten. Inclusive tem uma imagem aqui, ó, de como que é a ditadura comunista lá na China, como eles controlam as pessoas. Tem até aqui, ó, representa uma ameaça à civilização mundial. E toda empresa da China espalhada pelo mundo afora tem compromisso com o Partido Comunista Chinês de relatar informações assim que solicitadas. Então, não só isso, mas eu deixei também uma alternativa, dicas de segurança e sugestão de aplicativo, né? Por exemplo, foi uma pesquisa aleatória, porque esse professor Jacques Lima, né, ele dá dicas aqui, ó, como se proteger, né? No caso, a Anvisa bloqueia aí o aplicativo Zoom, tem esse problema. Você tem também repórteres falando da segurança, mas todos eles dizem quanto às falhas de segurança do aplicativo Zoom, mas jamais comentam essa questão da ligação da mídia, né, essa ligação das empresas com o Partido Comunista Chinês e essa obrigatoriedade de passar dados assim que solicitado, né? Então é um problema isso. Bom, outro vídeo que eu deixei aqui do Bernardo Kirsten também, né? É a mídia de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Busquem esse vídeo aí, que é muito interessante também. Tem vários prints, tem aqui as notícias que o Bernardo Kirsten apresenta no vídeo dele. Grupo Bandeirantes e China Media Group fecham um acordo de cooperação. É um acordo de cooperação entre a Band e a China. Imagina, uma reportagem ali que eu mostrei aqui da China, né? Imagina se a Band vai falar mal da China. Nunca, né? Ou vai falar contra alguma empresa da China. Eu acredito que não, né? Para vocês verem aí, né? Outra aqui, ó. China assina memorando, é a mesma notícia, né? Aqui. Ambos realizarão operações em cinema, televisão e esporte. Outra. Governo de São Paulo abriu escritório voltado a negócios em Xangai, diz Dória. Olha aí. O Dória de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Aqui no G1 Negócios, né? Durante esses programas que beneficiam diretamente o setor agropecuário paulista, Dória citou investimentos em rodovias, na hidrovia Tietê-Paraná, uma nova malha ferroviária no estado e 28 aeroportos regionais, além de saneamento básico e tecnologia. Tudo isso num prazo de 4 anos, tudo financiado pela China. Ele citou também mais de... Aí tem aqui a quantidade, as cifras aí, né? A Exame aqui também, ó. Chinesa, CTG, vira a maior geradora privada de energia do país. Bom, todo o documentário tá lá no Bernardo Kirsten, podem procurar, dêem uma olhada lá, é bem interessante. Aí, no final do vídeo, a repórter diz: essa ideologia será ensinada nas escolas e empresas estatais, ou seja, se espalhará pelo mundo. Então, ficamos em alerta aí quanto à invasão chinesa aí, né? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, desse vídeo com cara de podcast, né? Então, aproveitando aqui para os agradecimentos, né? Só fazer o agradecimento aqui, o Congresso Brasil Paralelo, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, né? O Bernardo Kirsten, o Terça Livre, todos eles passam muitas informações importantíssimas. Comunicação e Política do Fernando Mello, que eu estou sempre visitando. Aí tem a indicação aí também do livro George Orwell, procurem lá, leiam esse livro que é maravilhoso, te dá um esclarecimento aí, tua mente vai
abrir para o que está acontecendo aí. Essa musiquinha de fundo, o canal Caçando Verbo, eles utilizam essa musiquinha, é bem bacana, né? Dá uma atenção especial. Lembrando assim, pessoal, nós não somos inimigos da escola, né? Muito pelo contrário. O que não dá é para engolir essa rasteira que a BNCC tenta passar na gente, né? Então, a melhor forma de barrar isso é você acompanhar o material didático que o seu filho tem acesso, conversar com os professores e pode ter certeza que dá resultado, viu? Eu já vejo que já deu resultado na escola do meu filho. Bom, como esse foi o meu primeiro vídeo, podcast de forma amadora, né? Deu muito trabalho para reunir todas essas informações e se para ti fez um sentido, se te ajudou em algo, peço que apoie esse trabalho, né? Aí eu posso acatar eventuais sugestões que por acaso vocês deixarem aí nos comentários, né? Ou enviar no e-mail cultura.reverbera@gmail.com. Tem o Instagram, né? E caso você queira um PDF desse material, eu envio para vocês pelo e-mail que eu já mencionei aqui. Pessoal, eu não posso esquecer de mencionar a Super Live, né, do nosso grande Fernando Melo, idealizador da Super Live, que sempre passa muitos ensinamentos aí, com Silvio Grimaldo, Fernando Melo, Fabiana Barroso, Evandro Pontes. O cara é uma bíblia em termos jurídicos, o cara manja muito. Shockwave, com a Ju Ginger, eu também de vez em quando eu visito lá o canal deles. Então tem muita gente boa aí na internet falando coisas importantes fora da grande mídia que vale a pena consultar. A Bárbara do Te Atualizei. Então tem uma gama aí de indicação de canais bons aí para você se atualizar e ver notícia diferente do mundo real, sair um pouco da grande mídia. Um forte abraço para vocês, até um próximo vídeo. Tchau aí, fiquem na paz, fiquem com Deus.